Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui diretamente do Projace. Então o projeto nosso hoje vai ser assim, algo para desestressar de novo, né? Porque é para a gente relaxar, para termos mais um momento de relaxamento prazeroso. E qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje é um jogo americano, tá? Assim, nós vamos fazer muita costura reta, mas alguns macetes, alguns segredinhos que fazem diferença no final do projeto que a gente vai elaborar. Isso que pode ser usado em outras coisas que vocês vão fazer futuramente. Esse tecido aqui, do Cocó, para cozinha, faz tempo que eu comprei, gente. Assim, tipo, muito tempo mesmo. Eu falei, não, eu comprei, cheguei na loja, eu vi, gostei, comprei e trouxe para casa. Lavei, tá? Para ele encolher, para ele ficar mais encorpado, pra gente não ter aquele problema, como eu já falei nos outros vídeos, da gente fazer o projeto e depois ou encolher ou manchar. Tá? Então aqui não vai ter problema nenhum. E aqui a gente vai recortar aqui, porque ele tem uma moldura. Ele é muito grande. A princípio pensei, eu poderia também fazer alguma coisa e recortar aqui e fazer um aplique, igual a gente fez no outro vídeo, né, com aquele bordadinho em volta, aquele ponto cheio. Falei, mas dá dó, porque tá assim, tá tão harmônico, assim, todo, né, o contexto aqui. Falei, então tá, eu vou fazer um jogo americano. Por quê? Eu gosto de jogo americano, gente, eu gosto mesmo. É uma peça prática, tá? É uma peça, assim, que a gente lava, no instantinho seca. E o que a gente vai precisar é o que eu tenho aqui, ou que vocês tiverem em casa também, algum tecido que vocês acham que fica legal para fazer o topo. Este daqui, que eu dei uma casada legal com o fundo, que é para fazer o fundo do jogo americano. E este verde para fazer a moldura, tá? Que eu achei também bem gracinha, que combina com esses verdes que nós temos aqui das folhas. Tem aqui na casinha. Mas assim, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Pode colocar uma cor, um laranja, quem gosta de laranja. Pode colocar poá também, um poá preto, né? Só que o que eu peço para vocês, geralmente a gente coloca a cor da moldura um tom bem acima do que é o fundo, tá? Então vocês escolham sempre uma cor mais escura, entre o médio para o escuro e não o claro, tá? Porque daí levanta o meio do trabalho, ele vai subir, vai ficar bem bonito, tá? Então, fora isso daqui, nós vamos usar o que nós já sabemos, que é linha, tesoura, cortador, tá bom? Então eu vou cortar e trazer as medidas já para vocês. Depois de cortado, gente, esse meu motivo aqui, ele ficou um retângulo de 34 por 30, tá? Só como eu falei pra vocês, os meus jogo americano eu faço de 40 por 50. E as faixas, então, para aumentar isso daqui, o que eu fiz? Eu cortei faixas para a parte de cima, tá? Eu cortei faixas no tamanho de 7,5 centímetros. Então, para a moldura superior e para a moldura inferior, 7,5 centímetros. Por que 7,5 centímetros? Eu quero que no final ela fique com 6 centímetros. Porque a gente sempre vai deixar 1,5 centímetro todas as vezes que a gente for fazer emenda. Porque como o nosso pé de máquina, ele é de 0,75, então ficar assim, 0,75 para essa parte aqui que a gente vai costurar e 0,75 para a parte de cima, que a gente vai costurar o forro embaixo. Só que esse 0,75, esse 0,75 aqui, 0,75 dá 1,5. E daí seria 6 mais 1,5, 7,5. Né? Então, 7,5 aqui e 7,5 aqui, tá bom? Para a lateral, para atingir a medida de 50 centímetros,
Eu cortei uma faixa de 11,5, tá? Essa faixa para as laterais aqui, 11,5, 11,5 para cá e 11,5 para cá. Para no final ela ficar também com 10 centímetros, tá? E daí aquilo que eu já falei, que na costura a gente vai costurar o que é um pezinho de máquina, que é 0,75, certo? Aqui, o que faremos? Sempre que a gente for fazer um jogo americano, que a gente for fazer emenda, a gente começa pelo topo e pela base. E as laterais a gente deixa por último. A gente deixa as laterais por último, por quê? Quando a gente costura topo e base aqui, colocando as laterais nesse sentido, a gente alonga o projeto. Tá? Então vai dar aquela visão de que está bem alongado mesmo, que o jogo americano ele é grande. Se a gente fizer o contrário, se a gente colocar aqui primeiro, tá? Nas laterais primeiro, e depois a gente colocar aqui em cima, ele dá uma achatada, tá? Ele dá uma encolhida. Então a impressão de que ele é alongado, ele não ficará assim, ele ficará nesse sentido. Então quando a gente olha aqui, vai parecer que ele é menor, tá bom? Como a gente vai colocar essa faixa? Topo primeiro, tá? Deixando aqui, gente, 1 centímetro, tá? Afastado do topo. 1 centímetro para, assim, se o tecido dançar e ele trabalhar na máquina, a gente tem onde cortar. Porque se a gente faz muito rente, o que acontece? Se na máquina, na hora de costurar, ele der uma trabalhada, ou então ele enroscar, aqui fica torto. Vocês podem notar, não sei se algum outro projeto de vocês ficaram, no final, na hora que a gente vai tirar, fica um pedaço aqui, ó, aqui fica certinho, aí a gente fala assim, ah, mas e aqui? Aqui ficou torto, tá? Então a gente sempre deixa essa folga aqui de 1 centímetro, tá? E a gente coloca o alfinete aqui, tá? Eu vou colocar aqui porque eu vou costurar do lado desse lado aqui. Aí dá uma prendida aqui também. E daí a gente vai deixar também 1 centímetro desse lado, tá? Desse lado aqui. Aí a gente corta, a gente coloca aqui, corta, deixando centímetros. Eu vou fazer na parte de baixo isso daqui também. E a gente vai se ver na máquina. Gente, na máquina aqui eu vou usar uma linha mais escura, tá? Para que vocês possam ver certinho como que a gente vai fazer as costuras aqui. Mas, se não fosse no vídeo, eu usaria essa linha que é da cor do tecido, tá? A linha mais clara. Então, a escura é só mesmo para vocês terem uma melhor visão. Aqui, como é a união de 2 tecidos, o ponto, gente, vai ser o ponto, o menor que vocês tiverem. Tá? Na minha eu regulei para 2,5 para que na hora da gente passar esse ponto, essa costura ela não abra, tá? Ela não fica aparecendo. Sabe aquelas costuras que a gente faz na hora que a gente vira, fica aparecendo todinha a linha? É para isso, para não acontecer isso, que a gente vai colocar no menor ponto que a gente tiver na máquina. E a gente vai dar um retrocesso. Só que para dar um retrocesso aqui, geralmente no começo, quando é união de tecidos, eu não começo na beiradinha aqui. Eu coloco um pouquinho pra frente, tá? Um pé de máquina mesmo, eu coloco um pouquinho pra frente. Começo a costurar e dou retrocesso, tá? E daí segue em frente. Porque se começa muito na beiradinha, o tecido começa a entrar dentro dos dentes da máquina e começa a comer todo o tecido. E às vezes a gente nem consegue costurar. Então, quando tiver que fazer o processo, não começa na pontinha não. Vai um pouquinho depois e dá certo. Essa aqui é a parte superior, tá? Do jogo americano.
Daí chegando aqui, a gente vai, daí já começa a dar um retrocesso também, chegando no final. Vamos fazer só o comecinho do outro lado, para vocês verem de novo. E eu também começo pelo lado menor do tecido, não por aquela sobra que a gente deixou de 1 centímetro. Começo pelo topo, porque daí a gente tem melhor visão também. Ó, um pouquinho à frente. Vou dar uma seguradinha. Ó, retrocesso. Ó. Como eu já disse, eu gosto de tirar o alfinete. Tem casos que eu não tiro, mas o cavaquinho, como eu já disse nos outros vídeos também, já tá pronto, já tá limpinho a peça. Acho que fica limpinho. Processo, né? E daí a gente corta. Nesse momento eu vou lá pro ferro. Você já sabe como que eu passo, né? Porque eu já tenho outros vídeos que eu fiz da cianinha, do barrado, tá? Então eu vou trazer passadinho pra vocês. Gente, eu já passei, tá? A peça aqui. E cortei 3 lados. E deixei um pra mostrar pra vocês como é que eu corto. Que é aquele 1 centímetro que nós deixamos, tá? Então a gente vai refilar agora. Eu vou usar o cortador, tá? O cortador circular, mas nada impede que seja feito com a tesoura, né? Quem for ninja na tesoura. Então aqui, daí só tiro o excesso mesmo. Aqui. Um lixinho. Agora vamos fazer as laterais. Deixa eu ver se dá pra vocês. Então a gente vai fazer as laterais aqui. Vou colocar aqui. Então, e a gente aqui também, nós vamos deixar 1 centímetro também sobrando. O que a gente vai ter que se ater? Na costura aqui, tá? Essa costura que a gente fez. Que daí, olha, ela vai ficar deitadinha. Na hora de a gente costurar, ela tem que estar assim, ó, deitada pra fora, tá? Pro lado da moldura. Então, isso que a gente tem que ficar atento agora. Então, a gente põe aqui de novo, tá? Lateral. Alfineta, dá uma alfinetadinha. Então, nós vamos fazer esse aqui. Dos 2 lados. Então, vou fazer aqui, daí eu vou cortar, tá? E vou fazer o lado de baixo, daí a gente se vê na máquina de novo. Bem, gente, aqui, da mesma forma que fizemos na parte de cima, né, na parte superior e na parte inferior, a gente vai fazer nas laterais. A gente vai dar o retrocesso, né, aquele retrocesso, põe um pouquinho pra frente, dá a costura, dá o retrocesso, tá, um pé de máquina. A gente vai ter que segurar aqui, ó, na costura. Eu gosto de costurar desse lado pra costura não dobrar, ou então ela ficar torta. Pegar bem certinho, essa parte já foi costurada. E o ponto, vocês não podem esquecer que é o ponto bem estreitinho, tá? O meu tá o 2,5. Vocês regulem de vocês aí, porque ninguém melhor do que vocês para conhecer a própria máquina, né? A gente mesmo conhece a própria máquina. Tá? Então aqui, ó, a gente vai até o final e a gente vai dar o retrocesso também. E
E na outra lateral nós vamos fazer do mesmo jeito. E a gente se vê na base de corte. Bem, gente, ó, eu já fui ao ferro, tá? Vim aqui na mesa, eu refilei. Tirei aquela parte de 1 centímetro também, que estava sobrando nas laterais. E o próximo passo é o forro. Vocês notaram que eu não estou usando manta nesse projeto aqui. É para ele ficar mais leve, tá? O projeto ficar mais leve. E para secar é mais fácil. E às vezes pode acontecer de não achar também a manta para pôr, tá? Eu não trabalho com feltro, tem gente que usa feltro, eu não uso, tá? Eu não costumo usar feltro não, eu acho ele bem frágil para fazer esse tipo de trabalho que a gente vai lavar e lavar muito, porque ele pode ir à máquina também, né? Essa peça nossa aqui. Então, eu não uso. Ó, daí essa daqui ficou dobradinha pra dentro, a costura, tá? O outro foi pra fora, esse aqui veio pra dentro. Então vocês dão uma olhadinha lá também, quando vocês forem costurar, como que vai ficar o de vocês, tá? E a gente vai à máquina, mas antes eu vou falar pra vocês que eu começo pela parte de baixo a costurar, tá? Essa é costura reta, mas começa da parte de baixo. Eu meço aqui uns de 10 a 12 centímetros, pra gente poder desvirar bem confortavelmente. Então, daí a gente pode colocar 12 centímetros aqui, ó. Giz branco mesmo, vai aparecer aqui. Então, a gente vai começar a costurar aqui, ó, tá? A gente vai costurar e dar toda a volta. E eu vou mostrar pra vocês esses cantos aqui, como que a gente faz pra ele ficar bem certinho, tá? Pra ele não ficar assim meio arredondado ou ficar torto, porque às vezes a gente vai fazer os cantos só na costura, acaba ficando ou torto ou arredondado, um sai mais pontudo, o outro sai mais arredondadinho. Então isso eu quero mostrar pra vocês como que a gente faz para todos os cantos ficarem iguais, tá bom? Vamos pra máquina então. Nós vamos começar a costurar, gente, naquela marca que nós fizemos com o giz, tá? Então a gente vai segurar aqui, baixa a agulha, segura, né? E a gente vai dar um retrocesso, tá? Começa a costurar e dá um retrocesso. E daí a gente vai até o final. Quando eu falo até o final, é até o final mesmo. A gente vai sair do tecido, tá? E é essa dica que eu tô dando pra vocês. A gente saiu, só que daí a gente dá um retrocesso também, tá? Aí sai do tecido. Aqui a gente não vai cortar a linha. A gente levanta a agulha, levanta a sapatilha. A gente puxa a linha, passa pra trás de novo, igual como se a gente fosse começar, tá? Posiciona de novo, um pouquinho à frente também. Dá uma seguradinha, começa e dá o retrocesso, tá? E a gente vai lá na outra ponta, a gente vai fazer isso dos 4 lados. Vai arrumando o tecido, vai chegando, ó, aí dá um retrocesso, levanta, a gente vai de novo, tá? Deixa eu arrumar aqui porque vai enroscar. A gente vai, posiciona. Deixa eu tirar aqui. Aí o meu alfineteiro, mas não tem problema não. E dá um retrocesso. A gente precisa desse retrocesso para aprender, tá? A costura. Deixa eu ver. Foram 2 lados já. Vou tirar os alfinetes.
Não esquece de deixar uma folga de linha. De novo. Vou segurar aqui. Chegando no último cantinho ali. Eu vou mostrar pra vocês como a gente termina isso aqui. Esse aqui que ele tá trabalhando. Vai, processo, levanta, último cantinho. O processo não foi mais certinho. Chegou onde está a marca, está bem claro, estou enxergando. Aqui. Aí a gente vai parar naquela segunda marca que nós fizemos com giz de cera. Com giz de cera, ó. Com giz de alfaiataria. Não vou usar giz de cera aqui não, gente, por favor, não usa não. Ó, daí a gente pega, dá um retrocesso. E aqui, o que eu quero mostrar pra vocês, ficou aqui, ó, a parte sem costurar, que é a parte pra gente desvirar. Só que a gente vai costurar. Não fiquei maluca, a gente vai costurar assim. A gente vai aumentar o ponto da máquina pra aquele ponto de pesponto, um 4, 4,5. Daí vocês podem escolher. Aí a gente vai então de fora a fora, a gente vai costurar. Tá bom? Não se preocupem que a gente vai desmanchar isso aqui depois. Vou mostrar por que a gente vai costurar. Tá? E daí a gente corta e a gente vai agora para a base de corte, tá bom? Então tá. Antes da gente desvirar, a gente vai fazer 3 coisas aqui, tá? A gente vai tirar o excesso, aquele excesso de linha que ficou, tá? Nos 4 cantos. Bem. Aqui também. Se tiver também desfiando, dá uma cortadinha para ele não já parar de desfiar. Aqui não precisa de outra coisa. E agora o que a gente vai fazer com aqueles cantinhos que eu falei, que era pra gente ir de fora, 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 fora. Porque vocês notaram aqui, ó, ficou um quadradinho aqui. Não sei se dá pra vocês verem legal. Ficou um quadrado. O que a gente vai fazer? Com muito carinho, muito cuidado, a gente vai dar um pique bem perto da costura, tá? Na transversal aqui, ó. A gente vai dar um pique. Aí, a gente vai pegar e cortar esse restinho que ficou, ó, aqui e aqui. Fica praticamente uma caixa de leite, né? Aquela caixinha de leite, tá vendo, ó? Daí a gente tira o excesso. Porque daí, o que vai dar no nosso cantinho perfeito aqui, né? Bem costuradinho. É essa parte aqui, ó, que veio a costura, né? Fora e é fora. E aqui, ó. Entendeu? Então, porque quando a gente faz aquela costura que a gente vem aqui, e aqui a gente para a agulha e volta, às vezes ela não para bem certinho onde deveria, né? Ou então porque a agulha é mais grossa, ou porque foi um pouco para fora, e às vezes fica difícil a gente regular isso. Então, fazendo assim, não tem problema, vai dar certinho. E o retrocesso foi para manter bem presa essa costura, tá? Porque na hora que a gente desvirar e passar o rachinho aqui, aí ele vai formar certinho esse quadrado. Tá? Então a gente vai fazer isso nos 4 lados, né? Nos outros 3 que ficaram. Mas antes eu quero explicar para vocês antes de fazer isso, porque depois eu faço e mostro para vocês desvirado. Aquela parte que eu falei que eu não fiquei louca, não fiquei mesmo não, gente. Deixa eu só aqui. Porque a gente costurou. O que a gente vai fazer? Tá? A gente vai descosturar aquela parte que a gente costurou bem largo. A gente costurou largo para poder facilitar descosturar aqui, tá bom? Então a gente vem aqui, pega o descosturador e aqui, ó,
bem aonde começa o retrocesso, né? Que a gente veio aqui do retrocesso para frente e até no outro retrocesso. Então, aquela parte a gente pega e tira, ó. Por que eu fiz isso? Porque assim, na hora que a gente for desvirar, vai facilitar pra gente aonde que a gente deve costurar, fazer o ponto invisível, tá? Facilita, porque às vezes a gente não sabe o tanto que a gente vai dobrar, ou dobra um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, essa costura que fica aqui, ela já é uma guia pra gente não se perder. Só que aqui tem outro segredinho, outro macetezinho. No retrocesso aqui e aqui, a gente vai dar um pique também, tá? Bem perto da costura. Ó. Pertinho, piquezinho. E do outro lado também, mais um piquezinho. Bem pertinho do... Aí. Por quê? Ó. Na hora que a gente virar, o tecido ele se acomoda, ó. Aí na hora que a gente for costurar do outro lado, não vai ficar prendendo. Notaram, ó? Vem aqui. E daí a outra parte, a parte de baixo, ela também se acomoda lá, ó. Então, vai ficar assim quando a gente fechar. A parte de dentro vai ficar assim. Entendeu? Então eu vou cortar os outros 3 lados e vou desvirar. Vou passar e a gente se vê na máquina. Gente, ó, eu troquei a linha, tá? Da máquina. Coloquei um verde semelhante ao verde aqui da moldura. O de trás é semelhante ao do forro, tá? A linha. E a gente chama isso aqui que é de costura na vala, que é quilt na vala, que a gente vai seguir aqui, ó. Tá? Então, eu geralmente eu costuro, geralmente começo por aqui, tá? Aí vou fazer toda a volta, tá bom? Só vou mostrar pra vocês, porque aqui também eu quero dar uma dica, segredinho, macete. Aí a palavra vocês escolhem, como o tecido também, mas a gente que escolhe, então, ó, abaixou ali, tá? Abaixou. Aumentei também o ponto da máquina, tá? Tá para pesponto. Eu coloquei 3,5 aqui no meu. Aí eu vou pescar a linha, a gente chama de pescar a linha. Então a linha sobe, a linha de baixo vem pra cima, tá? E a gente puxa e vai unir junto com a linha de cima. Só que agora eu tenho que colocar no mesmo lugar, a agulha no mesmo lugar em que saiu a linha de baixo. Então, não tô enxergando, tá embaçado, mas vamos lá. Aqui. E a gente não vai ter retrocesso, eu não vou dar nozinho, um nozinho que vai na máquina mesmo. A gente vai dar esse nozinho à mão depois, tá? E daí eu vou ensinar, a gente vai costurar, a gente começa a costurar aqui, ó. Ó. Então, com bastante calma, para não pegar o tecido da moldura, só o tecido, ele fica realmente entre o tecido do topo e a moldura, tá? Então a gente vai fazer isso em toda a volta e vamos também pespontar aqui, nesse lado aqui também, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o acabamento dessa linha aqui, tá bom? Então a gente vai lá pra base. Gente, antes de eu explicar isso aqui pra vocês, eu quero dizer que eu não mostrei pra vocês que aqui embaixo, na hora de fechar, antes de passar o pesponto, eu fiz o pontinho invisível. O ponto invisível, vou fazer um vídeo pra vocês, pra mostrar como eu faço e em várias peças, porque tem um jeitinho, porque cada peça ela é de um jeito, então tem um jeito de ser feito. Às vezes a gente usa manta, como que a gente vai fazer esse ponto invisível em peças que tem manta, né? Nessas que não tem, tá? Ou então em viés também, aí eu vou mostrar depois pra vocês. O que eu quero mostrar é o acabamento desse aqui, porque a gente fez na vala aqui, tá? E ficou essa parte, a gente começou, deu a volta e acabou que ficaram as duas linhas. Então, a gente dá um nozinho, tá? A gente pega as duas partes aqui, as duas linhas,
Eu já dei um nó nele aqui, mas vocês deem aí também. Deixa eu ver que daí enrolou, virou um bololô só, né? Meio que não desata esse nó, gente. Calma aí, que a gente consegue. Você quer mostrar algo diferente e o diferente te surpreende, né? Eu já fiz isso várias vezes, gente. Então, isso é paciência mesmo. E a gente vai usar essa agulha para isso. Essa agulha é chamada de agulha para cego, agulha de cego. Uns chamam de agulha mágica. Eu chamo a agulha para cego, né? E ela tem, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se consegue aqui. Ela tem uma fenda onde a gente passa a linha. Ela tem uma fenda, tá? Então, a gente pode passar assim as duas linhas ou uma só. Eu prefiro muitas vezes passar uma só, porque como fica muito grosso, pode arrebentar a linha, tá? Então eu passo aqui, ó. Aí a gente faz uma pressãozinha e ela entra. Faz um barulhinho, daí vocês vão notar que ela já entrou. Em armarinhas a gente acha isso. Ela só é um pouquinho grossa, então não dá pra gente fazer algumas costuras, como ela fica ruim pra fazer o ponto invisível. Aí eu entro aqui, ó, eu pego, entro no tecido aqui. Então tem que ter um jeitinho para não pegar o tecido de baixo, tá? Então a gente entra, dá uma olhadinha, ó, deixa eu ver, pegou um pouquinho, a gente volta. Tá? Ela é grossa, então ela acaba pegando ali. E a gente vai andar um pouquinho, ó, tá? A gente anda um pouquinho. Isso aqui é para prender a costura, tá? Para não ter problema de soltar e descosturar. Aí a gente, ó, e a gente faz a mesma coisa com a outra linha. Dá pra fazer com as duas juntas, gente. Falar que não dá, dá sim. Então toma um cuidadinho pra não quebrar, porque se quebrar, daí a gente fica sem sobra de linha pra esconder. Então, para quem for começar, começa com uma só. Olha, deixa eu ver, pegou. Não pegou. E daí a gente vai e puxa. Aí ficaram as duas pontas. Aqui, ó. E a gente corta, tá bom? E voilá! Peça pronta, gente. Então façam um jantar, um café, façam várias peças. Na minha cozinha eu tenho 4 cadeiras, né? Porque a minha cozinha é pequena. Então eu faço outras peças para os 4 lugares, e faço umas 2 ou mais, para se sujar, você já pode trocar assim de imediato, né? Então você não precisa tirar, se quando é toalha, tirar tudo. Você só tira aquela peça que foi comprometida com café, chá, molho, e só lava aquela peça, tá bom? Então, eu agradeço imensamente. Qualquer dúvida, me pergunte, tá? Eu vou responder para vocês. E aguardo o próximo vídeo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.